Se você está tentando entender um pouco mais sobre a fé católica, se você está em processo de conversão, ou se você está retornando à sua religião de origem, né, de berço católico, saiba que você não está só. Há um tempo eu venho percebendo um movimento muito grande de pessoas se voltando para a Igreja Católica, e é claro que sempre existe um movimento contrário. Depende do momento de cada pessoa, o que ela está vivendo, as suas experiências, com o que ela se identifica, e tudo isso faz parte. E eu fiz um vídeo de pessoas contando os seus relatos, as suas experiências, que é muito bacana. Se você quiser, vale a pena, depois que você assistir esse vídeo, ouvir os relatos dessas pessoas, da experiência que elas tiveram de conversão à Igreja Católica, e foi um sucesso muito grande. Muitas pessoas comentaram, é claro que uns de forma positiva, outros de forma negativa. E para complementar, eu trouxe aqui novos relatos, novas experiências que eu tenho certeza que vai complementar o vídeo anterior de uma forma muito bacana, porque são experiências novas, pontos de vista diferentes. E se você está nesse processo, eu tenho certeza que vai te ajudar também. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte esse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Aqui sempre tem os melhores relatos, as melhores histórias, as melhores experiências, e sempre, em algum momento, isso vai poder te ajudar. E o relato que a gente vai ver agora é da Giovana Borges. O arroba dela vai estar aqui na descrição. Ela faz parte da Rede Vizinha, né? E o relato dela é bem bacana. Ela era de uma religião tradicional, protestante, e num determinado momento ela deu uma chance para o catolicismo e se encontrou nele. Como e por que eu decidi me tornar católica após 19 anos sendo membro da CCB? Lembrando que os meus vídeos não estão abertos para debates teológicos. Recentemente eu postei um vídeo participando de uma trend aqui do TikTok, mostrando a minha crença antiga, que era protestante, evangélica, enfim, e a atual, que é a católica. E é óbvio que o meu vídeo não foi no intuito de gerar discussões, né, muito menos insultos. Tem muito insulto sobre a minha igreja, sobre a minha fé, pessoas falando até que eu sinto ódio de pessoas de um grupo X religioso, né? Para vocês verem como que são as coisas, eu apenas postei que eu decidi me tornar católica e muitas pessoas se ofenderam com essa minha decisão. Não sei dizer o porquê, mas aconteceu. Mas voltando ao assunto, oi, meu nome é Giovana, tenho 22 anos e me converti ao catolicismo na Páscoa de 2021 aos 19 anos. Vou falar de uma forma bem resumida, porque senão vai ficar muito longo e minha história de conversão ela é muito longa, né? Tem muita coisa para contar. Então eu vou começar pontuando em tópicos as coisas que mais me incomodavam no protestantismo, especialmente nessa igreja. A primeira coisa que me incomodava desde criança era a questão do sentimentalismo. Os cultos protestantes são voltados ao sentimentalismo puro humano. E isso me incomodava muito porque eu me sentia muito, muito mal na maioria das vezes, porque eu não sentia vontade de ir para a igreja, eu achava que eu estava errada, que eu estava em pecado. Eu não sentia vontade de orar, então eu achava que eu estava em pecado porque eu não tinha vontade, eu não sentia. Mas é óbvio, nós não sentimos vontade. Nós fazemos para domar essas vontades. Afinal de contas, nós não acordamos 5, 6 horas da manhã para trabalhar porque a gente quer, porque a gente tem vontade, não, porque tem que ser feita. E com a fé não é diferente. A fé pelo uso da razão, é a razão que doma os nossos sentimentos. Então imagina, eu me sentia mal o tempo todo, achava que eu estava em pecado o tempo todo, achava que Deus não gostava de mim porque eu não sentia, né, nos cultos da mesma forma que fulano sentia. Então eu via todo aquele, né, aquele negócio muito teatral na igreja de pular, de gritar, de espernear. Eu nunca gostei, sempre achei muito forçado. Eu sempre tive uma, graças a Deus, eu nunca fui aquela pessoa que pula na igreja, que sai, que rola, sei lá. Nunca fui, também nunca concordei. Eu achava errado, mas enfim, eu continuava lá, que tinha algumas doutrinas que eu ainda concordava. Mas eu sempre senti que tinha algo de errado nesse sentido. E eu me sentia muito, muito mal mesmo. E a Igreja Católica me mostrou a resposta diante disso, né? Me mostrou muitas respostas, na verdade. Mas sobre o sentimentalismo eu achei muito interessante também. E a Igreja Católica diz: a afetividade educada permite que os sentimentos sejam integrados na virtude. A perfeição moral é alcançada quando o homem é movido pelo bem,
não apenas pela vontade, mas também pelo coração. A fé sentimental é perigosa e carece de sentido, pois fica à margem dos mandamentos divinos. E vejam, até nisso há uma diferença muito grande entre a Igreja Católica e as protestantes, visto que, enquanto as igrejas protestantes, né, elas professam a sua fé a partir do sentimento, daquilo que elas sentem, né, elas provam a existência de Deus a partir do nosso sentimento, a Igreja Católica prova com milagres, aprovados pela ciência, milagres eucarísticos, milagres dos santos, também comprovados pela ciência, corpos incorruptos, né? Esses milagres a gente só vê na Igreja Católica e são todos aprovados pela ciência. Então, esse uso da razão, da ciência para provar, sem contar as 5 vias de São Tomás de Aquino, que também comprovam a existência de Deus, não há em nenhuma outra religião. Segunda coisa que me incomodava muito na CCP era a questão da palavra, que também tem a ver com sentimentalismo, né? De ter que sentir que tá vindo, que o Espírito Santo tá mandando a palavra naquele momento. Também sempre achei muito teatral. Ao contrário da Igreja Católica, em que ela é única, né? No mundo todo ela é una, né? É uma igreja, é um só corpo, né? É um corpo. É uma igreja, é uma verdade, é uma única palavra. E que a liturgia não ia ser diferente. E eu fiquei muito apaixonada quando eu estudava sobre a missa, que a mesma missa que você está tendo aqui no Brasil, sei lá, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo, é a mesma missa, a mesma liturgia, a mesma palavra vai ter, sei lá, na China, em Londres, em Portugal. As pessoas vão estar lendo a mesma palavra que você. É lindo. A beleza da Igreja Católica é muito rica. É muito, muito, muito rica, é muito linda. A nossa religião é linda. E eu acho engraçado que, enquanto as coisas que me incomodavam muito na CCB e que eu estava incomodada lá, eu consegui encontrar conforto na católica. E é por isso que tem aquela famosa frase, né? As pessoas odeiam o que acham ser a Igreja Católica e não o que é. E a partir do momento que você estuda sobre a fé católica, a sua simbologia, o que é de fato a Santa Missa, é impossível, gente, é impossível não fazer parte dessa beleza, dessa igreja tão rica que está há 2000 anos em pé, 2000 anos de tradição, de estudo, de liturgia, de milagre. E isso já nos leva ao ponto número 3, relativismo. Os protestantes são relativistas, ou seja, eles acreditam que cada igreja possa ter uma doutrina diferente, mas que são inspiradas pelo mesmo Deus. Por exemplo, a doutrina luterana é diferente da calvinista. No entanto, as duas acreditam que são inspiradas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo. Afinal de contas, qual é a verdade? Seria Deus um mentiroso? A verdade agora é relativa? A verdade nunca foi relativa, isso nunca fez sentido para mim. Parte 2 do meu vídeo de como e por que eu decidi me converter ao catolicismo após 19 anos congregando na CCB. Gente, só não reparem a bagunça, porque eu vou casar na sexta-feira e eu tô organizando a casa aqui, né, com os móveis, com algumas coisas que chegaram. E aí tá umas caixas, né, umas baguncinhas aí que a gente vai arrumando com o tempo, né, faz parte da correria de noivado. Então, por favor, gente, não ignorem. No final da primeira parte, eu expliquei um pouco sobre o sentimentalismo e o quão isso me incomodava. Para mim não fazia sentido usar o sentimento e a razão ao mesmo tempo, né? O fato, né, acreditar que o fato vem a partir do que sentimos não fazia sentido para mim. Por exemplo, essa questão que acontece muito no meio protestante, né? Eu sinto que vai acontecer tal coisa na sua vida. Eu sinto que você vai casar, eu sinto que você vai ficar muito rico, eu sinto que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Ou, por exemplo, eu tive um sonho que eu entrei numa faculdade, que eu ganhei um carro, e eu acredito, só através de mim mesma, né, pelos meus sentidos falhos humanos, que foi Deus, que foi o Espírito Santo que me inspirou. Ora, tudo na vida requer estudo. Se eu quero ser um bom médico, eu preciso estudar. Se eu quero ser um bom professor,
um policial, enfim, qualquer coisa. Eu preciso estudar, né? E na religião não é diferente. Nós não nascemos prontos. Nós não nascemos perfeitos, sabendo de tudo, de todas as virtudes. Nós não nascemos com a sabedoria. Nós precisamos exercitá-la todos os dias, assim como outras virtudes também. E a própria Bíblia se manifesta, né? Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 26, diz: Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. O próprio Deus nos instrui isso, né? No Antigo e no Novo Testamento, né? Deus sempre nos instrui a sabedoria. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos. Tanto que, no último culto da CCB que eu frequentei, o cooperador dizia que nós não poderíamos estudar a Bíblia. Aquilo para mim foi o fim, né? Na verdade, eu já estava querendo sair fazia um tempo, né? Na verdade, aquilo foi só uma confirmação. Não fazia mais sentido para mim. Como é possível ser um bom cristão se eu não posso estudar a palavra de Deus? Se eu não posso usar do discernimento, da sabedoria, das virtudes que Deus quer que tenhamos? Deus quer que estudamos, sim. Como que vamos saber o que é certo e o que é errado sem estudar? Para mim já não fazia mais sentido. Ora, como vocês acham que ocorrem, né, os milagres pela igreja? Pela ciência. Sim. Quando acontece um suposto milagre, a primeira coisa que a igreja faz é recorrer à ciência, para a ciência estudar, né, o ocorrido e compreender se realmente foi possível, se foi algo natural, ou se foi realmente um milagre, algo que nem a ciência explica, sem explicação, e aí realmente é um milagre. Isso é anos de estudo, não é segundo o que eu acho, o que Ciclano acha, o que Delcrano, né, opinou. Não, é anos de estudo e é ciência e a igreja andando lado a lado por séculos. E eu sempre vi no meio católico, né, as pessoas sempre muito bem instruídas, né, com o catecismo, com as sagradas escrituras, com discernimento, né, da sua religião, né, com muito estudo, muita dedicação. E eu achava sempre muito, muito, muito lindo e eu queria ser assim. E enquanto eu estava na CCB, eu usava católicos como exemplos, né? E um deles era o meu namorado, que hoje é meu noivo, né? A gente vai casar agora na sexta. Depois de amanhã, tô falando assim, fingindo naturalidade, né? Mas uma dessas pessoas era o meu noivo, né? Que na época era meu namorado. Eu achava, caramba, eu sinto falta de algo no meu coração. Tem um buraco no meu coração que eu não sei o que é. E era a igreja. Era realmente ter essa base de fé da igreja católica. E foi como eu falei na primeira parte. Todas as minhas dúvidas foram sanadas na Igreja Católica. Eu sempre tive, ainda sempre tenho muita resposta, porque a Igreja Católica é muito abrangente, tá? Nós que somos convertidos, que estamos em processo, até mesmo os nascidos católicos não sabem de tudo da religião, é muito estudo, é muita coisa. A nossa religião é linda, é rica. A ciência estuda milagres eucarísticos, corpos incorruptos que só ocorrem na Igreja Católica. Na nossa religião é linda. Entende a beleza? Eu consegui enxergar a beleza na Igreja Católica a partir do momento que eu comecei a estudar a palavra de Deus. O que a CCB tanto pregava para eu não fazer, eu fiz. E aí eu saí de lá. Acho que deu para perceber que essa questão do sentimentalismo me pegou muito. Mas é que eu vi e vivi, né, muitas coisas, muitas experiências na minha vida nessa igreja, né? Eu cresci, eu nasci sendo da CCB. Eu vi um comentário de uma pessoa falando que é fake, né, que é mentira, que eu nunca fui da CCB, que tudo que eu tô contando é mentira. E eu vou falar, gente, quem dera se fosse mentira, quem dera se eu já tivesse nascido católica. Quem dera eu já pudesse presenciar Cristo na Eucaristia.
desde criança, na frente dos meus olhos, assim. Vale ressaltar que a igreja e a ciência andam lado a lado, né? Podemos usar o exemplo dos milagres, que eu adoro falar sobre porque desde o início da minha conversão eu sempre fui apaixonada, né? Sempre fui muito fascinada. Mas enfim, como vocês acham que um milagre ele é comprovado? É através da ciência. Quando a igreja é notificada por um suposto milagre, a igreja recorre à ciência, né, para seus estudos e compreender se realmente era algo possível de acontecer ou se não, né, se é algo inexplicável que nem a ciência consegue entender como foi possível aquilo acontecer, né? É aí que eles batem o martelo, né? Foi um milagre. Afinal de contas, o que é um milagre, né? O milagre é quando realmente não conseguimos, né, por meio de estudos, né, naturais, da ciência, quando a gente não consegue explicar o que aconteceu. E é óbvio que não termina por aqui. Eu tenho muita coisa para contar, mas eu prefiro fazer em vídeos com histórias específicas, né, sobre cada parte da minha conversão, né, até mesmo para não ficar muito monótono. Por exemplo, eu não contei que foi o meu noivo, né, na época namorado, que me incentivou muito a estudar sobre o catolicismo, até para eu entender melhor a religião do meu namorado, na época. E eu vivia dizendo a ele que eu odiava a Igreja Católica, que eu jamais seria católica. Veja só, daqui 2 dias eu vou casar na Igreja Católica. E eu tô muito, muito feliz. Eu acho muito interessante o quanto a personalidade das pessoas também influenciam muito na sensação de pertencimento dentro das religiões. Ela mencionou muito o fato do sentimentalismo, né, da outra religião que ela frequentou, e ela deu para perceber que é uma pessoa mais ligada a determinados fatos, ela é mais racional, o que não anula a fé das outras pessoas. Não significa que seja um erro, que seja teatral, que seja algo mentiroso. São manifestações diferentes, mas da mesma fé. Pelo menos é assim que eu vejo, né? O relato que a gente vai ver agora é da Aline Sacramento, o arroba dela vai ficar aqui na descrição também. E lá no perfil dela, ela conta um pouco mais sobre os desafios que ela tem vivido, né? Sobre todo esse processo de conversão. Mas esse vídeo aqui que eu separei tem muitas coisas interessantes que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Oi, gente. Eu vim aqui falar para vocês uma experiência e uma observação que eu tive na Semana Maior, na Semana Santa. Eu, enquanto protestante, eu nunca vivi a Semana Santa, né? O máximo que a gente tem ali de celebração é no domingo de Páscoa, onde tem a pregação voltada para a ressurreição de Cristo. As crianças nas escolas bíblicas recebem bombons, chocolate e faz aquela encenaçãozinha, né, sobre a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Bom, o que eu vou falar agora como católica a Semana Santa é muito mais do que entregar chocolate para as crianças ou fazer uma encenação na igreja sobre morte e ressurreição de Cristo. É uma peça, né? Onde eles fazem... Costuma ser aos domingos, né? Bom, pelo menos na igreja, na última que eu passei, que foi a Igreja Batista, eles fazem um teatrinho ali, cantam umas musiquinhas, entregam chocolatinhos e ponto final. Na Igreja Católica, eu vivi algo muito, muito, muito profundo. Porque eu participei da missa de depósito, eu participei da missa do encontro, eu participei da missa de lava-pés, onde Jesus começa a se preparar para a sua entrega. E ali na quinta-feira o padre lavando os pés dos apóstolos, né, dos 12 que representaram os apóstolos. E tudo aquilo, a gente vivendo ali muito perto, muito próximo do nosso Senhor Jesus. Na sexta-feira, infelizmente eu não pude ir na missa de sexta-feira, que foi 15h, da crucificação do nosso Senhor. No sábado foi a minha primeira comunhão e a missa pascal, a vigília pascal, não tem explicação, gente. Eu não consigo expor aqui para vocês a grandiosidade dessa missa. Porque
Porque a missa, ela é do início, ela começa contando tudo, até a morte e ressurreição do nosso Senhor, que é o plano da nossa salvação. Desde Gênesis, desde os planos do nosso Deus. E isso é muito grandioso. No domingo de Páscoa eu fui à missa também à noite, já em Friburgo, porque eu estava em Friburgo. Então eu entendi pela primeira vez que a Semana Santa não é um feriado pra gente viajar, pra gente comer. Não, muito pelo contrário, na sexta-feira, aonde eu costumava comer aquelas peixadas, muqueca, aquela coisa toda, e sobremesas, e canjica, e... Na sexta-feira eu entendi que é jejum. Porque nosso Senhor Jesus está sendo entregue. No sábado eu entendi que é o silêncio. Porque o nosso Senhor, à época, estava morto. E no domingo há a alegria da ressurreição, da nossa esperança. Então a Semana Santa ela é para ser vivida de forma genuína, de forma entregue, de forma... Espiritualmente falando, não é festa, não é viagens, não é sair para aproveitar, para comemorar, para... E eu nunca vivi isso enquanto protestante. Nunca. E eu criticava, né? Quando... porque sexta-feira eu não come carne. Gente, sem entender. Sem entender o porquê do jejum, o porquê evitar de comer carne. Meu Deus, quando eu entendi. É isso, eu quis expor aqui pra vocês. E se tiver algum protestante que vai assistir esse vídeo aqui pra criticar, pra militar aqui, nós estamos falando do que Jesus passou. Da importância de vivermos, de não mais fazer como os discípulos fizeram, que fugiram, que ficaram com medo. Não, mas estar com Ele. Fazer silêncio quando Ele fez silêncio. Jejuar quando Ele jejuou. Estar com Ele. Estar com Ele. Bom, era isso que eu queria falar. Eu fiquei muito tempo aqui sem postar, porque eu estava mais recolhida, me preparando para a minha primeira comunhão. E eu vou aqui aos poucos passando para vocês a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu estou vivendo, que para mim é a primeira vez, então tem sido extraordinário, gente. Eu tenho mais certeza todos os dias, a cada dia, a cada missa, a cada descoberta, eu tenho certeza absoluta que foi a melhor escolha que eu fiz. E eu agradeço muito a Deus por isso. Deus abençoe. Que relato bonito, né? É muito profundo quando as pessoas vivem Cristo, independente da sua religião. O púlpito não é palco, é um altar, que deveria ser o principal instrumento de devoção, de estudo, de entrega. Infelizmente, é o que a gente menos vê nas igrejas hoje, né? Existem sim pessoas maravilhosas que fazem um serviço incrível, que prestam um serviço maravilhoso a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Mas a gente sabe que tem muita coisa errada por aí, né? Essa daqui é a Bárbara Calegari e eu vou deixar também o arroba dela aqui na descrição. E o relato dela é bem interessante, porque ela diz que teve um dia que ela acordou, estava sem sono de madrugada, abriu o Instagram e viu que estava acontecendo a live do Frei Gilson. E ela resolveu assistir. Vamos dar uma olhada no relato dela. Assisti minha primeira live do Frei Gilson às 4 horas da manhã. Gente, foi sem querer, eu tava no Instagram, apareceu a notificação, tava sem sono, entrei na live e fiquei lá até agora. São 7h20 da manhã agora. Fiz café, bebi água, fiz anotações. É surreal. Lembrando que eu não sou católica, não frequento, então é um pouco mais difícil entender os ritos, as palavras, as rezas, o porquê ajoelhar, o porquê levantar, o porquê bater palma, o porquê não bater. Mas o Frei Gilson explica isso em uma facilidade, ele é tão didático. Parece que ele é um amigo explicando, sabe? Gente, por mais freis assim, líderes assim. Então, assim, eu entendi. A live começa às 4 horas e dura muito tempo, mas o rosário mesmo é das 4 da manhã até umas 6h30. Hoje acabou 6h30. Hoje é o dia 39, a gente tá na Sexta-feira Santa e a gente meditou bastante só o mistério doloroso. Eu não conhecia. Sabia de nome, mas de tanto meditar o negócio eu não entendi o que é. Bom, pelo menos eu acho que eu entendi, né? Eu sei que o negócio entrou no meu coração. Gente, a primeira vez que eu tava orando ele, eu consegui imaginar toda a cena e me deu vontade de chorar.
Eu sei que no final eu entendi que eu já tinha rezado 200 Ave Marias. Gente, é um homem reunindo 300 mil pessoas numa live às 4 horas da manhã pra rezar o rosário. Que muita gente nem sabe rezar, igual eu, no meu caso. Gente, o Frei me fez entender a importância desse dia, porque as pessoas... Porque, nossa, fico sem palavras mesmo, gente, eu só sentindo. Mas eu fiz umas anotações aqui, vou compartilhar. Então, assim, o primeiro mistério era a agonia de Jesus. Era a gente meditar sobre o sofrimento dele pelos nossos pecados e ele rezando pro Deus Pai. Quase chorei, sério, nunca aconteceu antes. Depois a gente medita sobre a flagelação dele. Gente, vinha as cenas na minha cabeça, os barulhos. Depois a coroação de espinhos, né, que é o terceiro mistério. Depois o quarto mistério é Jesus carregando a cruz do Calvário em seus ombros. Gente, a cena vem, os barulhos, o sentimento, a dor, o peso. Quinto mistério é a morte de Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Falando assim, você vai estar vendo esse vídeo rapidão, é superficial. Mas quando você realmente faz isso com calma, pensando, meditando, no silêncio da madrugada, só você e sua mente, o seu pensamento vai indo, você vai sentindo, você vai dando importância. E aí o jejum da sexta-feira começa a fazer sentido. Porque sabe quando uma pessoa muito especial morre e você fica sem fome? Você fica sem fome, você fica azedo, você fica amargo, você não quer nada. É isso a sexta-feira. Eu consegui entender isso, sabe? O pessoal, não vou comer carne, beleza, vai lá e come uma bacalhoada. Não, gente, você tá sentindo por uma pessoa que você ama, você não tem apetite pra uma bacalhoada, sabe? Tipo, eu peguei a essência do negócio. Gente, é como se a Virgem Maria pegasse na sua mão e te levasse pra ver todos aqueles acontecimentos em tempo real de novo com os olhos dela. Sabe, ela te pega assim, olha isso aqui, vê de novo, sente. Sabe aquela... É surreal, gente, é surreal mesmo. Eu queria ter participado desde o primeiro dia, sabe? Minha prima me mandou, Bárbara, tô assistindo, tal, tá me ajudando. Minha tia me falou, vi no Instagram, vi no TikTok, vi demais o pessoal falando do Frei Gilson e não parei pra assistir. Só agora, no dia 39, tá no final. Mas eu queria ter... Gente, eu teria aprendido tanta coisa, porque só agora, das 4 da manhã às 6 da manhã, gente, eu aprendi tanta coisa e eu só vi sobre os mistérios dolorosos, né? Que hoje foi só esses mistérios, não fez de todos, que o rosário são todos os mistérios. Nossa, eu teria aprendido demais. Tem um outro vídeo no perfil dela que ela conta que ela tá frequentando as missas, que ela tá entendendo um pouco mais, que ela tá se sentindo mais à vontade. Pelo jeito tá sendo muito bacana o processo dela de desenvolvimento. E por último, agora a gente vai ver o relato da Nádia Rabelo, que eu achei muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Vou contar como foi a primeira vez que eu fui na missa sendo uma evangélica que se converteu ao catolicismo. Vou fazer um resumo, tá? Eu tomei a decisão de ir a uma missa depois que eu assisti a palestra do professor Eduardo Farias, que é um ex-pastor que se converteu ao catolicismo. Procurei uma paróquia na minha cidade, cheguei lá mais cedo, antes de começar a missa, sentei bem no cantinho. E desde o momento que eu entrei, o tempo todo eu senti no meu coração uma saudade de casa. Sabe quando você volta pra um lugar que você já foi e fala, nossa, que saudade de vir aqui de novo? E eu nunca tinha ido. Foi essa sensação. Eu sentia uma saudade de uma casa que eu não tinha ido. E aí começou toda a liturgia da missa. Achei muito bonito, uma paz muito grande. E eu já comecei a ficar emocionada, apesar de não entender nada da liturgia da missa naquela época. Isso foi ano passado, tá, gente? Quando começou a liturgia eucarística, eu comecei a chorar sem parar. Quando o padre falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, eis aqui o Cordeiro de Deus, eu não conseguia parar de chorar. E sabe o que é o mais curioso? É que antes eu frequentava uma igreja que tinha toda uma coisa pra fazer você chorar. O ambiente, a música, pra você se emocionar. E ele não tinha nada na paróquia pra simular artificialmente alguma coisa que me fizesse comover ou chorar. Eu simplesmente estava emocionada porque a presença de Cristo era real. E o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração que ali era a minha casa, ali era o lugar que eu deveria estar. Aí as pessoas começaram a entrar na fila da comunhão e eu senti uma vontade gigantesca de comungar. Eu nem sabia o que era comungar. E foi isso, assim, eu senti no meu coração de que ali era o meu lugar e desde então eu não parei de ir. Muito legal, né? Se você está passando por esse processo de conversão, se você tem a sua história para contar, seja na igreja católica, seja em outra igreja também, eu tenho certeza que a sua história vai poder acrescentar na vida de outras pessoas. Tenham respeito, tolerância com a experiência, com a vida de cada um. Eu vou adorar ler os comentários de vocês, vou adorar saber das histórias de vocês e quem sabe eu volto aqui para contar a sua história. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. E eu te vejo no próximo vídeo.